Estamos de volta aqui com o programa Discutindo a História. Sempre com vocês aqui, segundas e quartas às 15 horas, em www.tvmundi.com.br. E hoje aqui nós estamos focalizados nesta visita bastante importante do presidente brasileiro à República Teocrática Islâmica do Irã, com Mahmoud Ahmadinejad, que é uma visita histórica, certo? Então é isso aí. E alguns espectadores tinham pedido, aliás, nós temos sempre comentado, mas quantos assuntos nós comentamos em mais de, acho que 8 anos já de TV aqui, não é? Dessa maravilhosa TV web, tá? Já para 8 anos, apesar dela ter mudado de nome, não é? Mudou de nome porque está crescendo, né? Então esse crescimento faz todas essas mudanças aí sociais, né? Com toda a tecnologia que nós temos. Então, alguns espectadores estavam conversando comigo, pediram para nós comentarmos aquele capítulo, aquela surata aí do Sagrado Corão, que fala justamente, não é, sobre a filosofia, não é, o pensamento político das repúblicas islâmicas, para quem segue o Sagrado Corão. E uma coisa bastante importante, pessoal, a religião islâmica, ela está crescendo bastante, viu? Ela tem um crescimento muito importante demais, tá? Inclusive na Europa, principalmente, está crescendo demais. Não só na França, já está em segundo lugar, como também na Alemanha, na Espanha e na própria nação norte-americana, tá? Tem outro versículo também do Sagrado Corão que afirma isso, hein? E esta era de Aquários é a era apropriada para o encontro de uma só religião. É o fim dos tempos mesmo. Não é agora, né, pessoal? Quando nós falamos esses assuntos esotéricos, não é assim. Não vai acontecer amanhã. Não. Esta era que nós estamos atravessando, ela vai até o dia 20 de março de 4005, hein? É a era de Aquários, tá? A era de Peixes foi que nós terminamos em 2005. 2005 anos, dentro da espiritualidade, ela foi comandada pelo Mestre Jesus. A era de Peixes, tá? E Peixes também é o símbolo grego do cristianismo, certo? E agora essa era de Aquários também, mais 2.500 anos, nós estaremos aqui para ver, tá? Mas ela vai até 20 de março de 4005, tá? E a era mesmo da mudança. Assim como nós temos a tecnologia, que a cada dia que passa, nós vemos novidades, nós vemos coisas assim bastante interessantes, certo? Também haverá essa mudança social. E a conversão é para somente uma religião. E nós estamos percebendo esses desmandos sociais dentro da igreja, tá? Brigas recentemente também entre o cristianismo e o islamismo na Ásia, tá? Nessa região aí das Filipinas, na Tailândia também. A Tailândia continua o problema político entre o povo e o governo e povo, tá? Não é especificamente religioso. Mas aí pro lado das Filipinas, também aí da Tailândia, nós já tivemos aí problemas, a questão de uns 4, 5, 6 meses atrás, esse problema aí entre cristãos e muçulmanos também. A Índia é um constante borbulhar social, embora nós não percebamos, né? Mas tem assim mais de 1.700 religiões e mais outras tantas, mil e tantas línguas faladas dentro da Índia, tá? Totalmente diferente do Brasil, que é um país assim mais coeso, onde a língua portuguesa domina com algumas características regionais, mas é um idioma só, tá? Enquanto que os países da Ásia são bastante grandes, né? Com relação a essa diversidade linguística e étnica também, tá? O que nós não temos por aqui. Que é também o caso do Irã, né? O Irã também, a língua oficial é a língua farsi, a língua persa, a língua iraniana, mas falam-se outros dialetos dentro do Irã, tá? Outros dialetos, outras religiões que são minoria, porque a maioria é islâmica muçulmana, né? Aliás, islâmica xiita, com exatamente 98% da população seguindo aí o islamismo xiita. Então vocês veem 98%, uma minoria de outras religiões que também são assim olhadas, né, ali com certo cuidado
pela Guarda Revolucionária Islâmica. Então, são totalmente diferentes, né? O pensar asiático, o pensar oriental, do pensar ocidental, tá? Por isso que muitas vezes o Ocidente não entende o mundo oriental e o mundo oriental também não entende o mundo ocidental. Então fica essas brigas, desavenças, radicalismos, né? Preconceitos que ainda existem, inclusive na própria África do Sul, África do Sul, que vai sediar agora aí a Copa do Mundo, né? Também várias religiões, predominantemente protestantes, como também outros idiomas, línguas tribais, que são faladas também aí dentro da República Sul-Africana. Então vocês veem como é complexo o planeta, né? E muitas vezes nós não sabemos dessas pequenas divergências que influenciam na sociedade. Enquanto que nós aqui do lado ocidental somos mais assim singulares, não é? Com relação à língua, com relação aos costumes, né? E à cultura também, diferentemente desse lado aí do Oriente. Para vocês que estão entrando agora conosco, um prazer muito grande, hein? tvmundi.com.br, a emissora da Nova Era, ok? É um prazer muito grande estar com vocês. E conforme eu estava falando, nós temos aqui o que alguns espectadores pediram, o versículo do Sagrado Corão, como se trata o nosso programa hoje, dedicado aí à República Islâmica do Irã, colocando, logicamente, bastante segurança, né, na paz e acreditando realmente naqueles apertos de mão, naqueles sorrisos, né, e apertos de mão, para que realmente se concretize aquilo que os homens não conseguem concretizar. Quer saber o exemplo? Vamos dar um exemplo. Vocês lembram do protocolo de Kyoto, o protocolo de Oslo, o protocolo do Rio de Janeiro, o protocolo do Canadá, o protocolo do México, o protocolo não sei da onde, o protocolo do Rio de Janeiro, né? Qual dos protocolos assinados sobre o meio ambiente, o efeito estufa, tá? O problema do terrorismo, da guerra, das disputas territoriais? Nem no Brasil nós conseguimos consertar isso, né? Nem a FUNAI, os órgãos federais que cuidam das terras indígenas, conseguem colocar um fim à paz nisso tudo. Então nós estamos percebendo, né, que o mundo atravessa esses acordos, né, protocolos escritos, mas que na prática muitas vezes não funcionam, tá? Então, alguns espectadores pediram para nós comentarmos, né, o capítulo, a surata, que trata deste versículo, e também aquele que eu falei para vocês, né, onde o Corão também afirma, Sagrado Corão, que as gentes de todo mundo, a massa de todo mundo, quando entrar para a religião de Deus, que nada mais é do que o Islã, que é um versículo, eu achando, quero ver se nesse programa ainda eu comento com vocês, tá bom? Vamos lá então, pessoal, fazer um comentário rápido não é radicalismo, não é radicalismo, mas é uma maneira de você seguir certas normas quando você trata de texto sagrado. E mesmo porque existe o grande chefe supremo religioso, o grande Ayatollah, o Supremo Conselho do Irã, que está acima do presidente da República, tá? Que seguem aquilo que está escrito no Sagrado Corão. Bom, então vamos lá. Um dos versículos base, e que ele tem relação, inclusive, com a bandeira do Irã também, não é? Que a bandeira do Irã, não sei se os nossos técnicos podem encontrar, mostrar, se não puder, não tem problema, tá? A bandeira do Irã, ela tem no centro a palavra Deus, escrito Allah, no meio, não é? Embora eles não sejam árabes, hein? Os persas, os iranianos, não são árabes, tá? Eles usam o alfabeto árabe para a sua língua, para o farsi ou para a língua persa. É usado o alfabeto árabe, mas não é o árabe e eles não são árabes também. Eles são muçulmanos, mas não são árabes, tá? Dentro da mesquita, logicamente, tem que ler o árabe, tá? Porque só pode fazer orações dentro do Islã em língua árabe, ok? Bom, então vamos lá. Esse versículo bastante importante, que trata
da estrutura filosófica da República Islâmica do Irã, ele tem base também no segundo capítulo, né? Que é o segundo capítulo, Al-Baqarah. Al-Baqarah é a surata da vaca. Por que a vaca? Porque lembra o episódio lá do livro de Números, não é? Da vaca malhada, que foi escolhida para ser oferecida a Deus dentro da Sagrada Torá do povo hebraico antigo. Então tem muita relação com a história judaica, tá? O Sagrado Corão, ele é um resgate também da Sagrada Torá e da Sagrada Bíblia também, tá? Então uma tem relação com a outra. Eu falei, se nós usássemos 1, 2, 3, não é? 1 seria o judaísmo, a Sagrada Torá. 2, a Sagrada Bíblia, o Novo Testamento. A vinda de Jesus, a Bíblia, o Novo Testamento. E 3 seria o Sagrado Corão, o último livro santo que foi mandado para a humanidade aí por volta de 632 na Idade Média. Até hoje não apareceu mais nenhum outro profeta e nenhum outro livro sagrado. Então a espiritualidade entende assim desta forma, que já mandou para o homem 3 livros sagrados. Sagrada Torá, para o mundo todo, embora tenha sido judaica, não é? Mas ela é uma mensagem mundial. A Sagrada Bíblia, que é mundial, logicamente, devido à grandiosidade do cristianismo romano e às suas facções, ou segmentos, se quiserem, não é? Porque todas elas saíram do seio da Igreja Católica Romana, que foi a reforma protestante no século XVI, os anos 1600. Segunda metade do século XVI, os anos 1600, né? A tal reforma protestante, tá? Então, são segmentos que vieram aí da Sagrada Bíblia do cristianismo romano, que dominava até o século XVI a humanidade toda, não é? Aí com Martinho Lutero ocorreu aí a divergência, não é? As facções que vão surgir aí desse rompimento de Lutero, que era padre da Igreja Católica, não é? Com a própria igreja aí, criando aí o segmento protestante. E anteriormente a Martinho Lutero, a primeira cisão foi aí por volta do ano 1054, com a Igreja Cristã do Oriente, que obedecia o Santo Padre o Papa. Na Idade Média, por volta de 1054, deu-se então o rompimento da ortodoxia, surgindo então o que seria a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a primeira cisão ortodoxa aí no antigo Império Árabe, não é? Aliás, do Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, o chamado Império Bizantino, que vai se tornar então ortodoxo, separando-se aí do Vaticano por volta do ano 1054, Idade Média, tá? E mais tarde, já na Idade Moderna, segunda metade do século XVI, os anos 1550, o que se chama a Reforma Protestante e o Renascimento, onde vão surgir então os vários segmentos protestantes, contrariando aí a Igreja Católica Romana, ok? Então, como eu falei para vocês, 1, 2, 3, né? 1, a Sagrada Torá, 2, a Sagrada Bíblia e terceiro lugar aí, o Sagrado Corão, ok? Nós vamos para o intervalo da sua emissora e estaremos de volta já já, ok? Até já, hein?